Passamos a leitura, irmãos, no Evangelho narrado por Lucas, a palavra que o Senhor nos traz hoje. Evangelho narrado por Lucas no capítulo de número 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho,
Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. As parábolas foram foi um método que Jesus Cristo utilizou para ensinar, admoestar e fazer com que o espiritual pudesse ser ensinado no plano natural. As comparações que ele fazia, ele havia já falado para aqueles discípulos dele que quem quisesse andar com ele deveria fazer escolhas, deveria ter feito e deveria fazer opções. Ele falava que quem quiser andar com ele tem que abrir mão de tudo, tem que fazer escolhas definitivas. É como o sal. Se o sal deixar de salgar, perde seu sentido. E assim, ele compara seus discípulos como se fosse o próprio sal, o sal da terra. E todos que querem andar com ele devem lançar fora o mundo de si mesmo, lançar fora de si tudo que atrapalha essa caminhada. E ele falou sobre sua missão, sua maravilhosa missão. Essa missão que está em pleno curso, porque o resgate das almas ainda está em pleno vigor. Até que chegue o dia em que a última alma resgatada seja trazida até ele, então o resgate acaba. Quando chegar o último salvo no seio da graça e se encher do Espírito Santo, haverá então o final da dispensação. A era da graça estará ao final. Até lá, o Senhor vem resgatando almas, buscando pessoas. Resgata almas que estão fora, perdidas, numa treva densa. Resgata almas que andaram na luz e por alguma razão foram para a sombra. Resgata almas que nunca tiveram o doce nome de Jesus na sua boca. Resgata outras que tinham o nome de Jesus e a sua boca ficou amarga. Aqui, aonde estamos, é um lugar que nós temos que ser resgatados, tirados da mão da morte. Aqui é o reino da morte. O reino de Cristo só está em nós se o Espírito dele vier habitar dentro de nós, para que nós possamos então ser salvos. Os irmãos vejam, ele aqui faz 3 parábolas que falam mais ou menos a mesma coisa, porque eles reprovavam Jesus, que ele se misturava com os pecadores, se misturava com aqueles publicanos, com os homens que para eles não tinham valor nenhum, mas eles mesmos, eles eram pecadores, mas eles pertenciam a outra categoria de pecador, porque o pecador, ele pode estar em qualquer categoria, sendo pecador, Deus não está operando nele. Eles eram pecadores religiosos, os outros pecadores mundanos. Os pecadores religiosos faziam muita coisa feia, escondida, mas tinha aparência bonita, parecia ser alguma coisa refinada, mas era só aparência. Jesus se misturou com os pecadores porque os pecadores mais refinados não queriam se misturar com ele. Jesus é Deus misturado com os homens. Misturando-se conosco, ele quer nos fazer parecer com ele. Quando ele falou a parábola do bom samaritano, quem eram os samaritanos?
judeus misturados com o povo daquela região. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles eram misturados. E Jesus, quando falou a parábola do samaritano, falava de si mesmo. Porque sendo ele Deus, também se fez homem e se misturou conosco. E se fazendo como um de nós, ele quer nos fazer todos como ele. Por isso que ele se misturava, e os fariseus não gostavam disso. Eles eram uma categoria de pecadores mais seletos. E assim a humanidade é até hoje. Os homens se separam por categorias, por classes sociais. Mas, irmãos, quem pratica o pecado é escravo do pecado. E o escravo não ficará para sempre em casa, será lançado fora. Jesus falou: chegavam-se a ele os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Comia com os pecadores. Mas todo pecador que se aproximava de Jesus sofria uma transformação maravilhosa. Depois de algum tempo, ele já não comia do pecado, mas comia do maná do céu. Ele falou: eu sou o pão que desceu do céu. Todos os pecadores que se aproximaram de Jesus com o coração sincero terminaram os seus dias como santificados, transformados. Assim é até hoje. Quem quiser aproximar-se de Jesus, com o passar do tempo, será completamente transformado. Ele veio para isso, encontrar-se com os pecadores. Paulo fala: dos quais eu sou o principal. E nós somos também. Ele veio encontrar-se conosco, porque nós não éramos justos, nós não éramos nenhum exemplo, nenhum modelo, mas ele nos achou. E aqui, nessa parábola em particular, que ele propôs, ele falava que um homem tinha 100 ovelhas, mas uma delas ele perdeu, ou ela se perdeu dele, saindo de entre as ovelhas se perdeu. Ele deixou aquelas 99 ovelhas e foi atrás daquela ovelha perdida. E saiu a procurá-la. Ele estava dizendo isso: vocês estão vendo eu sentar com pecadores? São ovelhas extraviadas. Eu saí para buscar essas ovelhas aí. Foi para isso que eu vim. Eu vim pegar essas ovelhas. Eles não quiseram ser ovelhas do Senhor, mas essas aqui. E é interessante que nessa parábola, ele saiu para encontrar com ovelha. Mas na parábola do filho pródigo, foi ao contrário. Foi o filho que foi atrás do pai. Vocês vejam, são exemplos, né? Que são dados pela parábola. Ele saiu a procurar as ovelhas perdidas. Porventura, nós não somos também, irmãos, parte dessa ovelha desgarrada que ele achou? As ovelhas inicialmente foram compostas pela casa de Israel. Mas esse não era o projeto único do Senhor. O projeto dele estender, chamado a toda a terra. Havia uma mulher cananeia, essa passagem não é parábola, é passagem, é muito conhecida. Ela gritava pelo campo atrás de Jesus Cristo: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha que palavra triste. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E ela gritava, eles falavam com ela: para com essa gritaria. Mas ela não parava. Eles falaram para o Senhor: manda essa mulher calar a boca, despede ela, fica gritando atrás da gente. É claro, porque ela tinha uma filha endemoniada. Quem que poderia mandar demônio embora? Ela percebeu: Jesus tem autoridade para isso. E ninguém mais tem. Esses fariseus, esses escribas, eles falam muita coisa, mas quando chegam os demônios, eles não têm autoridade sobre eles. Aqui os irmãos vejam como que as ovelhas, o leque das ovelhas vai abrindo. Ele falou: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, meu assunto agora é com o povo judeu.
Quando o povo judeu rejeitou Jesus, foi que ele estendeu a graça aos gentios, ainda que estivesse tudo nos seus projetos originais. Mas a mulher deu uma resposta tão maravilhosa, e ele falou: não é certo eu pegar o pão que eu dou para os filhos e dar para os cachorrinhos. Você é uma mulher cananeia, aqui estou lidando só com os judeus. Não é certo pegar a palavra que liberta, que sara, que edifica, que expulsa demônios, e resolver um caso seu que você nem sequer é judia. Ela se abaixou e falou: é verdade, Senhor. Mas debaixo da mesa os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E eu peço para o Senhor deixar só uma migalha cair da sua mesa, porque o Senhor está fazendo tanta coisa. A palavra sua é pão. Não me dá um pão todo, uma pequena migalha, e minha filha vai ser salva. Mulher, a sua fé. Que coisa bonita, né, irmão? Jesus vai atrás de uns e outros vão atrás dele. Tanto um quanto o outro dão um belo encontro. Essa tarde, essa palavra vai ao encontro de alguém. Aonde você está, essa palavra vai ao seu encontro hoje e te chama. Aproxima-te da mesa do Senhor, porque tem pão para você. Essa mulher é cananeia, chamou ela de cachorrinho, e ela se abaixou mais ainda. O Senhor levantou ela mais do que ela podia esperar. Esse é o segredo daqueles que se aproximam do Senhor. Aquele que confessa: eu sou pecador, mas eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor é santo. Limpa-me, purifica-me. Só pode perdoar meu pecado. Sabe o que fala Isaías? Se o seu pecado for vermelho igual a escarlata, vermelho como o carmesim, eu faço ele ficar branco igual a neve, como a pura lã. Se você crê na palavra de Jesus, se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, perdoa o pecado, Ele torna o seu pecado branco como a lã. Aonde quer que você esteja escutando essa pregação, a palavra de Jesus Cristo tem autoridade de branquear sua veste, limpar teu caráter, transformar seu ser. Quando a pessoa se humilha, a gente não pode falar isso porque é uma expressão forte, mas é uma figura de linguagem. Parece que Deus tem uma fraqueza. É que Deus, Ele não suporta, Ele não consegue resistir quando a pessoa se abaixa e se humilha. Ele tem essa fraqueza no coração. Quando a pessoa se humilha, Ele perde a dureza dele. Ele já não fica mais bravo. Ele já fica... É como um pai quando vê o filho se abaixa, se arrepende, o pai acalma. Não, ele já se humilhou. Assim será você e serei eu. Se nós nos humilharmos diante do Senhor nos nossos erros, todos eles serão perdoados pelo sangue que nos lava. Tudo que você pedir para o Senhor, que for para o seu bem, Ele vai te conceder. Tem pessoas que escutam a palavra de Deus aqui, mas tem pessoas que escutam longe. Tem pessoas que escutam dentro dos presídios. Hoje, se essa palavra te acha aqui, ou te acha num presídio, lembra de uma coisa: o sangue de Jesus Cristo lava, purifica, liberta e te torna amigo de Deus. Hoje essa palavra te acha. Hoje essa palavra te pega onde você está. Como um abraço de um pai, te pega essa palavra e te abraça. E te diz assim: aproxima-te da mesa porque tem pão para você. Foi buscar a ovelha perdida, deixou as 99. Porque as 99 estavam seguras. Ele saiu lá de cima. A corte celestial está toda limpa. A corte celestial está purificada. Os anjos estão puros. Já passaram pelo crivo das escolhas. Lá no céu não tem tentação. O tentador não sobe lá mais, a asa dele foi cortada. Ele até ia lá. Vocês podem ler em Jó, ele subia lá. Depois que Cristo foi crucificado e se levantou da morte, nunca mais ele subiu, nem nunca mais subirá. Agora subiremos nós lá, para nunca mais descer. E ele desceu para nunca mais subir. Coisa maravilhosa, os anjos,
aquela corte celestial. Era muito melhor estar lá em cima. Lá só tem glória, só tem paz. Aqui embaixo só tem guerra, só tem pecado. Mas ele vem atrás dessa ovelha que simboliza a igreja perdida, o povo desgarrado, o Israel disperso, os gentios na treva. E veio atrás de cada um. E ele tem um jeito especial de chegar até nós. Um testemunho na empresa, um encontro no metrô, um encontro no trabalho. Qualquer tipo de ocasião, Cristo tem uma boca preparada para falar da palavra. E assim ele vai atrás de cada um. E assim ele foi atrás de você. E hoje essa palavra vai atrás de você também. Ovelha desgarrada, vão para o rebanho do Senhor. Vão para a casa do Pai. E ele fala, depois fica contente. Eu achei minha ovelha. Vocês já leram em Hebreus? Eis-me aqui. Ele falando, quando uma profecia, quando ele chegasse no céu, falava para a corte celestial: olha, eu cheguei vitorioso, só que eu não vim só. Olha o legado comigo, olha aqui a herança que eu trouxe. Eu resgatei esse povo lá de baixo. Eles não tinham valor nenhum, eu dei valor a eles. Eles não tinham nome, eu dei nome a eles. Eles não tinham história, eu dei história para eles. É o resgate final. Bem-aventurado é aquele que não se apostatar da fé e dê valor a essa graça bendita. Ele propôs uma parábola de uma mulher que perdeu uma dracma, um dinheiro, e saiu procurando. E para ele, irmãos, toda alma tem muito valor. Para os homens não, os homens desprezam o ser humano. O inimigo não dá valor para ninguém. Ele não sabe mais o que é isso. Mas Deus dá. Para ele é como uma ovelhinha importante, é como um dinheiro que estava perdido, mas ele veio buscar, veio resgatar. Cada um de nós traz dentro de si a centelha divina, a marca de Deus, o registro da eternidade. Nós somos feitos da mesma essência dele e ele veio nos resgatar. Propôs uma parábola dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá a minha parte da fazenda que me pertence. E repartiu a fazenda com ele. Ele saiu pelo mundo e se separou do pai. E aqui, pelo que fala o irmão dele, ele gastou muito mal, fez muita coisa errada, perdeu tudo. E ele começou a cuidar de porcos. Bolotas de porcos são, eu já vi isso aí, na Europa tem. E essas comidas que dava para porcos, ele comia também, porque ele não tinha dinheiro, pastando junto com os porcos. Quem sai da casa do pai, ele vai no final comer comida dos porcos. Sabe o que é isso? Isso aqui é uma parábola, são figuras de linguagem. Quem sai da casa de Deus, vai comer comida de porco, que é o pecado. O pecado é comida dos porcos. É disso que se alimenta aquele que se afasta da casa paterna. Você que está aqui, não sai da casa do teu pai. Esse é teu pai celestial, não sai da casa do pai. Muitos saíram, estão aí. Muitos não voltam mais. Mas há uns que percebem que a comida está ruim. Porque o pecado, irmãos, ele diverte. O pecado, ele distrai. A ilusão da vida. A vida é cheia de ilusões. Mas não pode distrair para sempre. Não pode divertir sempre. E há momentos que a pessoa cai em si e percebe. Vocês se lembram que foi sentenciado o inimigo? Você vai comer do pó da terra? A serpente foi sentenciada a comer pó da terra. Mas o nosso inimigo não come pó. Nenhum animal come pó propriamente. O pó que ele come é exatamente isso aqui que está escrito. O pó é o ser humano. Ele se alimenta do ser humano. Mas como que ele se alimenta do ser humano? O ser humano, quando vai ao pecado, os espíritos de trevas se alimentam do pecado junto com ele. Esse é o único jeito dele
ter algum tipo de prazer nesse mundo. Quando um espírito ruim sai de um corpo de um ser humano, ele anda em lugares horríveis, ele sofre. Ele precisa de um corpo para poder sair do sofrimento. E quando ele entra no corpo, ele desorganiza a casa. Leva a pessoa à prática do pecado, porque isso é a única coisa que ele sabe fazer. É comida de porco. É bolota de porco. Quando o espírito entra num... Você já leu quando o Senhor falou? Quando o espírito sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, rodando a terra. Sai por aí e procura um lugar para morar. Uma casa, um coração que esteja com a brecha para entrar. Mas se no curso ele não encontrou ninguém, ele volta naquela casa que ele saiu. Vê se a casa tem espaço para ele entrar. Se Jesus tiver feito uma limpeza e a casa tiver ficado limpa, mas ele fez o Espírito Santo sair do seu coração, ele volta e diz a palavra, volta com 7 espíritos piores do que ele. Mas quando ele passa por lá, a casa está habitada, ele vai-se embora, porque o único prazer do inimigo é o pecado. Ele não pode se deleitar com nada mais, senão somente com o pecado. E o Espírito Santo, ele faz você se deleitar com as coisas santas de Deus, com os segredos da eternidade, com as delícias da virtude que o Espírito Santo ministra. Você não pode sair da casa do seu pai, porque aí fora só tem comida de porco. As pessoas só se divertem com comida de porcos. O pecado, a ilusão, a fantasia da vida, tudo que tem fora são comida de porcos. Alimento, o maná que desceu do céu, essa é a mesa do Senhor. É a palavra de Deus, onde você se alimenta, se robustece e cada tempo vai se tornando parecido com o teu Senhor. Este moço dessa parábola, ele percebeu, eu comendo comida de porco, até os empregados da casa de meu pai comem melhor do que eu. Até os empregados que estão lá são melhor tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Eu me afundei no pecado, já errei demais. Eu acho que Deus, meu pai não vai me querer mais, mas pelo menos se eu for lá, se eu for apenas um empregado lá, é melhor do que estar livre como eu estou agora. Eu vou fazer um propósito comigo, eu vou chegar na fazenda do meu pai e vou falar com ele, pai, eu pequei contra o céu e perante o Senhor eu pequei também. Mas eu não quero que o Senhor me aceite como filho, mas me põe como um dos seus jornaleiros, me põe como empregado aqui, porque é melhor ser empregado aqui do que ser livre onde eu andava. É melhor ficar aqui servindo de empregado do que comer comida de porcos. Alguém que escuta essa palavra aqui, volta para cá. Deus não vai te dar um emprego, não. Vai te dar o doce nome de filho que volta à casa do Pai. Doce nome de filho. Volta, ó filho pródigo, volta para a casa do Pai. Você aceita esse convite hoje? Ô filho pródigo, volta para a casa do Pai, o Pai te espera de braços abertos. Vem logo para a casa do Pai. Enquanto ele fazia o plano de se humilhar, e o pai com o coração partido, porque ele foi embora. Deus não fica com... Todas as vezes que um pecador sai, o homem vai para o pecado, Deus se entristece, irmãos. Por que ele não muda isso? Por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a marca patente de toda criação inteligente, mas Deus não quer que ninguém se perca. Então, quando alguém vai ao pecado, o Senhor se entristece. Mas quando a pessoa arrepende e reconhece seus passos e volta, irmãos, vocês perceberam o que está escrito aqui? Olha bem. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Além de Deus ficar alegre, toda a corte celestial está olhando aqui embaixo, estão olhando a terra. Eles acompanham tudo. Eles são ministros do Senhor. Aqui embaixo da terra estão acompanhando para e passo tudo que se passa com a igreja. E quando alguém se arrepende, Deus rejubila e os anjos rejubilam junto. Eles falam, ela vai voltar para casa, vai fazer uma reconciliação.
Que coisa boa! Hoje é dia de reconciliação. Nessa pregação tem reconciliação. Volta-te que Deus está te esperando. Volta-te que os braços do Eterno hoje estão abertos para te abraçar. E que diferença do pai, do seu irmão. Ele todo humilhado, com a experiência negativa, sujo, mas humilhado. E seu irmão, com seu pai, fiel, amigo. Quando o menino voltou, e eles falaram, seu filho está de volta. Falei, meu filho voltou e ele está humilhado. Mata o melhor bezerro. Faz uma cantiga, vai ter festa aqui. Que coisa maravilhosa, meu filho voltou. Enquanto o filho queria pedir emprego, o pai já cantava o cântico de ter um filho ressuscitado do pecado para a vida. Enquanto o filho falava, papai, o senhor me dá um emprego? O pai falava, meu filho, pulou no pescoço dele, beijou ele, abraçou ele, fez uma festa, trocou sua veste. Que Deus não faz por alguém que se arrepende, irmão. Deus troca a sua veste, aonde você estiver, te dá uma veste nova. Nessa festa, o seu irmão ficou nervoso, não concordou com o pai. Eu te sirvo a vida inteira, o senhor não me deu nem um cabrito para eu fazer festa com meus amigos. Agora esse seu filho aí, ó, fez tudo de errado, volta para cá, o senhor faz essa festa toda para ele. Eu não acho certo isso. Esse seu filho aí, não era irmão dele mais não, esse seu filho aí. O senhor falou, mas meu filho, ele estava morto e ressuscitou, eu tenho que ficar alegre. Mas tudo que eu tenho é seu. Eu nunca te dei um cabrito e matei um novilho cevado para ele. Sabe por quê? Que eu estou resgatando ele, você já está aqui. Sabe que no nosso meio tem isso aí também? Tem uns que vão para o mundo, voltam, e Deus fica alegre, tão alegre, que não dá para ele um novilho cevado, dá para ele o Espírito Santo. E ele começa às vezes até a falar em línguas, mas muitos não aceitam. Esse aí está todo sujo, está voltando, aqui agora virou casa de pecador. Aqui virou casa dos resgatados do Senhor, casa de resgate. O resgate do Senhor prossegue até o último dia. Enquanto alguém souber falar, perdoa-me, a palavra do Senhor te alcança e fala, eu te perdoarei. Aonde você estiver, por onde você passar, que essa palavra te alcançar, a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua cabeça e o perdão está na sua boca. O Senhor te perdoa teus pecados, lava a tua veste, te chama de filho e fala, volta para casa. Aqui é o teu lugar. Nem um cabrito. Esse conheci. Essa reza batida. É assim mesmo. Quem tem, nem percebe que tem. Quem perde o Espírito Santo vai notar o que aconteceu depois de algum tempo, irmãos, e quando arrepender já não dá mais tempo. Mas enquanto nós temos tudo, vamos dar valor ao que nós temos. Dá valor. Se vê alguém caído, dê a mão. Se vê alguém resgatar alguém, ajuda. Está aqui sentado no banco da frente o irmão do ministério e ele sabe o que eu vou falar. Esse irmão que está aqui é ancião. Ele queria ter o dom de língua e não tinha. Não é isso, irmão? Vários tempos ele procurou o dom de língua e não recebia. Um dia ele foi numa busca de dom e viu o irmão quase recebendo o dom. Ele falou, senhor, eu não recebo mesmo, dá o dom para ele. Quando ele acabou, ele falou, eu dou o dom para ele. Já que você quer tão bem para o seu irmão, eu vou dar para você mesmo. Hoje a palavra é essa: recebe, acolhe, abraça, perdoa, misericórdia, paciência. Aqui é lugar de resgate, é lugar de salvação. Aqueles escribas e fariseus brigavam. Você come com os pecadores, se assenta com os cobradores de impostos. Ele se assenta com os pecadores, com o cobrador de impostos, com prostituta, com ladrão, com quem quer chegar-se a ele. E depois que fica amigo dele, não é mais ladrão, não é mais prostituta, torna-se uma nova criatura.
é o poder regenerador de Jesus. A graça de Deus é isso, é restaurar o ser humano, trazer para dentro do ser humano aquilo que estava só com Deus. Deus se misturou com os homens, e vai você misturar-se com Deus pelo Espírito Santo que está em você. Qualquer um que você procurar, estender sua mão. Se você ajudar alguém que não merece ajuda, Deus te paga ajuda a si mesmo. Ajuda. Quer fazer bem? Faz bem. Espalhe o bem onde você estiver. Eles estão falando que eu não devo ajudar. Ajude. Não importa o que fala não. O Senhor Jesus também foi reprovado. Faça o bem. Espalhe as boas obras. Mostre que você crê em Jesus. Aonde você for, deixa a marca de Jesus com você. Deixa o cheiro de Cristo nas tuas mãos. Estende a mão para quem está caído. Dê palavra de ânimo para quem está desanimado. Visita quem está doente. Fala da esperança para quem está